Lucas capítulo 21. Eu lhes digo a verdade, disse Jesus, esta viúva pobre deu mais do que todos os outros. Pois eles deram uma pequena parte do que lhes sobrava, mas ela, apesar de pobre, deu tudo o que tinha. Está chegando o tempo em que todas estas coisas serão completamente destruídas. Não ficará uma pedra sobre a outra. Não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Messias e o tempo chegou. Mas não acreditem neles. E quando ouvirem falar de guerras e revoltas, não entrem em pânico. Sim, essas coisas precisam acontecer primeiro, mas o fim não virá imediatamente. Então ele acrescentou: nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pragas em muitos lugares, e coisas terríveis e grandes sinais no céu. Mas antes de tudo isso acontecer, vocês passarão por um tempo de grande perseguição. Serão levados às sinagogas e às prisões, e comparecerão diante de reis e governadores por serem meus seguidores. Mas isso será uma oportunidade para darem testemunho de mim. Portanto, não se preocupem de antemão com o que irão responder às acusações. Pois eu lhes darei palavras e sabedoria que nenhum de seus adversários poderá contradizer ou refutar. Até mesmo os mais próximos, pais, irmãos, parentes e amigos, os trairão. Alguns de vocês serão mortos. E todos os odiarão por serem meus seguidores. Mas nem um fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá, pela perseverança vocês ganharão suas vidas. Quando virem Jerusalém cercada por exércitos, saberão que o tempo de sua destruição chegou. Então os que estiverem na Judeia devem fugir para os montes. Os que estiverem em Jerusalém devem sair, e os que estiverem no campo não devem voltar para a cidade. Pois esses serão dias de vingança, quando se cumprirão todas as palavras proféticas das Escrituras. Que tempos terríveis serão para as mulheres grávidas e para as que estiverem amamentando. Pois haverá grande sofrimento na terra e ira contra este povo. Eles cairão ao fio da espada ou serão levados como prisioneiros para todas as nações do mundo. Jerusalém será pisada pelos gentios até que se complete o tempo dos gentios. Haverá sinais estranhos no sol, na lua e nas estrelas. E na terra as nações ficarão em angústia, confusas pelo rugido dos mares e das ondas. As pessoas desmaiarão de terror, esperando o que está para acontecer ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então todos verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando todas essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, pois a sua redenção está próxima. Então ele lhes deu esta ilustração: observem a figueira, ou qualquer outra árvore. Quando brotam as folhas, vocês sabem, sem que alguém diga, que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Eu lhes digo a verdade, esta geração não passará até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Cuidado! Não deixem que seus corações fiquem insensíveis por causa da bebedeira, da devassidão e das preocupações desta vida. Não deixem que aquele dia os apanhe de surpresa. Como uma armadilha. Pois ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Permaneçam vigilantes o tempo todo e orem para que possam escapar de todas essas coisas que estão para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Lucas capítulo 22. Vão preparar a refeição da Páscoa, para que possamos comê-la juntos. Assim que entrarem em Jerusalém, um homem carregando um cântaro de água os encontrará. Sigam o número na casa em que ele entrar. Digam ao dono: o mestre pergunta, onde está a sala de hóspedes onde posso comer a refeição da Páscoa com meus discípulos? Ele os levará ao andar de cima, a uma grande sala já preparada. Ali vocês devem preparar a nossa refeição. Tenho desejado ansiosamente comer esta refeição da Páscoa com vocês antes de começar o meu sofrimento. Pois eu lhes digo que não voltarei a comê-la até que o seu significado se cumpra no reino de Deus. Então ele tomou um cálice de vinho, deu graças a Deus e disse: tomem isto e repartam entre vocês. Pois eu não beberei vinho novamente até que venha o reino de Deus. Ele tomou o pão, deu graças a Deus, partiu em pedaços e o entregou aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Depois da ceia, tomou outro cálice de vinho e disse: este cálice é a nova aliança entre Deus e o seu povo, um acordo confirmado com o meu sangue, que é derramado em sacrifício por vocês. Mas aqui à mesa, sentado conosco como amigo, está aquele que me trairá. Pois foi determinado que o Filho do Homem deve morrer. Mas que tristeza espera aquele que o trair.
Neste mundo, os reis e grandes governantes dominam seus povos, e ainda são chamados de amigos do povo, mas entre vocês será diferente. O maior entre vocês deve tomar o lugar mais humilde, e o líder deve ser como aquele que serve. Quem é mais importante, quem se senta à mesa ou quem serve? É quem se senta, claro. Mas aqui não. Pois eu estou entre vocês como aquele que serve. Vocês permaneceram comigo no tempo das minhas provações. E assim como meu Pai me concedeu um reino, eu agora concedo a vocês o direito de comer e beber à minha mesa no meu reino. E vocês se assentarão em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Mas eu orei por você, Simão, para que a sua fé não falhe. Por isso, quando você se arrepender e voltar para mim, fortaleça seus irmãos. Pedro, vou lhe dizer uma coisa: antes que o galo cante amanhã de manhã, você negará 3 vezes que me conhece. Então Jesus lhes perguntou: quando eu os enviei para anunciar as boas novas sem dinheiro, sem bolsa de viagem e sem sandálias extras, faltou-lhes alguma coisa? Não, responderam. Mas agora, disse ele, levem dinheiro e uma bolsa de viagem. E se não tiverem uma espada, vendam a capa e comprem uma. Pois chegou o tempo de se cumprir esta profecia a meu respeito, ele foi contado entre os rebeldes. Sim, tudo o que os profetas escreveram sobre mim se cumprirá. Orem para que não caiam em tentação. Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice de sofrimento. Contudo, que seja feita a tua vontade, e não a minha. Por que vocês estão dormindo? Perguntou ele. Levantem-se e orem, para que não caiam em tentação. Judas, você vai trair o filho do homem com um beijo? Basta. Sou eu algum revolucionário perigoso, perguntou ele, para que vocês venham com espadas e porretes para me prender? Por que não me prenderam no templo? Eu estava ali todos os dias. Mas esta é a hora de vocês, quando o poder das trevas reina. Antes que o galo cante amanhã de manhã, você negará 3 vezes que me conhece. Se eu lhes disser, vocês não acreditarão. E se eu fizer uma pergunta, vocês não responderão. Mas, de agora em diante, o Filho do Homem estará sentado no lugar de poder à direita de Deus. Todos gritaram: então você está dizendo que é o Filho de Deus? E ele respondeu: vocês dizem que eu sou. Lucas capítulo 23. Vocês é que dizem: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, mas chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Pois estão chegando os dias em que dirão: felizes as mulheres que não tiveram filhos, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então as pessoas dirão aos montes: caiam sobre nós. E às colinas: cubram-nos. Pois, se fazem essas coisas quando a árvore está verde, o que acontecerá quando estiver seca? Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Eu lhe asseguro, hoje você estará comigo no paraíso. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas capítulo 24. Sobre o que vocês estão conversando tão seriamente enquanto caminham? Que coisas? Como vocês são insensatos. Como é difícil para vocês crerem em tudo o que os profetas escreveram nas Escrituras. Não estava claramente previsto que o Messias teria de sofrer todas essas coisas antes de entrar na sua glória? A paz esteja com vocês. Por que estão assustados? Perguntou ele. Por que seus corações estão cheios de dúvida? Olhem para as minhas mãos. Olhem para os meus pés. Podem ver que sou eu mesmo. Toquem em mim e verifiquem, pois um espírito não tem carne e ossos, como vocês veem que eu tenho. Vocês têm aqui algo para comer? Quando eu ainda estava com vocês, eu lhes disse que tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos tinha de se cumprir. Sim, estava escrito há muito tempo que o Messias sofreria, morreria e ressuscitaria dos mortos no 3º dia. Também estava escrito que, em seu nome, esta mensagem seria proclamada a todas as nações, começando em Jerusalém, há perdão dos pecados para todos os que se arrependem. Vocês são testemunhas de todas essas coisas. E agora enviarei o Espírito Santo, assim como meu Pai prometeu. Mas fiquem aqui na cidade até que o Espírito Santo venha e os revista com poder do alto.